Imagina uma fila de pessoas que se estende por dezenas de quilômetros. Nossa, haja espaço para isso. Pois é, uma multidão de mais de 86 mil profissionais com níveis altíssimos de formação e tá todo mundo ali disputando milimetricamente uma fração de chance para sentar em apenas 110 cadeiras. É uma proporção absurda. É quase surreal, né? Então hoje, a nossa análise aprofundada vai olhar justamente para as engrenagens brutais e fascinantes que operam nos bastidores de uma das arenas mais competitivas do Brasil. E olha, o fascinante aqui é notar que não estamos olhando para um processo seletivo corporativo comum. É o ecossistema monumental do concurso da Câmara dos Deputados de 2026. Aham. Ao analisar os documentos oficiais, os editais e as estatísticas históricas, fica muito claro que o Estado está conduzindo uma operação cirúrgica ali. Uma operação para renovar a máquina, né? Exato. O objetivo é renovar a espinha dorsal administrativa de uma instituição que dita o ritmo do país inteiro. E a nossa missão hoje é justamente desvendar como essa máquina seleciona as suas peças. As fontes que a gente tem em mãos detalham um cenário bem impressionante. Muito. Tem salários que, sinceramente, desafiam a lógica do mercado privado, uma montanha de candidatos e um crivo de seleção que testa não apenas o intelecto, mas a capacidade física e até a resiliência psicológica do pessoal. É um teste de sobrevivência. Com certeza. E para entender essa magnitude, o primeiro passo lógico é examinar o grande ímã que atrai essa população equivalente a uma cidade inteira. E esse imã, sem dúvida, são os números financeiros. É o principal vetor dessa atração toda. O pacote de remuneração coloca essas carreiras no topo absoluto do funcionalismo público. Para se ter uma ideia, um analista legislativo, especificamente na área de processo legislativo e gestão, inicia a carreira com um salário que ultrapassa os R$30 mil. Nossa! Estamos falando de R$ 30.853,99. Certo, vamos desempacotar isso. Um salário inicial de R$30 mil não é só um atrativo comercial, é uma ferramenta brutal de retenção de talentos de altíssimo nível. Exatamente, o Estado quer prender os melhores ali. E as outras categorias não ficam muito atrás, sabe? Cargos como o de policial legislativo ou técnico legislativo têm remunerações ali na casa dos R$21 mil. Que já é altíssimo. Pois é, 21.328 para a polícia e R$21.008 para os técnicos. E os benefícios emolduram tudo isso, né? Sim, os penduricalhos são pesados. Tem um auxílio alimentação de quase R$1.800, uma assistência pré-escolar de quase R$1.200, além das coberturas médicas e odontológicas. E a consequência direta desse pacote tão robusto é a demanda estratosférica que a gente mencionou no começo. Aquela multidão. Exato. 86.234 inscritos apenas para as áreas de técnico e analista. E a quebra desses dados mostra mais de 48 mil pessoas focadas nas vagas de analista. Meu Deus! E quase 38 mil disputando as posições de técnico. Mas a leitura desses números precisa ser cruzada com a realidade interna da própria Câmara para fazer algum sentido. Como assim? É que o Estado não está oferecendo esses valores apenas por uma generosidade burocrática, sabe? Há um vácuo operacional gigantesco lá dentro que precisa ser preenchido com urgência. É uma constatação bem curiosa. Ao mesmo tempo em que há essa fila de 86 mil pessoas querendo entrar, a instituição opera com quase 700 cargos vagos. É muito espaço vazio. Nossas fontes indicam que há 427 cadeiras vazias apenas para a função de assistente legislativo e administrativo. Caramba! É tipo um navio de proporções titânicas operando com a tripulação severamente reduzida. Uma boa analogia. Precisando manter a velocidade máxima enquanto atravessa uma tempestade. E a matemática dessa concorrência revela algo ainda mais profundo sobre o nível de exigência. Com 86 mil candidatos para 110 vagas imediatas, além, claro, da formação do cadastro de reserva, a pressão bruta oblitera qualquer margem para erro. Não tem espaço para vacilar. Nenhum. E o conceito de cadastro de reserva, aliás, é uma engrenagem psicológica muito peculiar. Por quê?
Porque o candidato não compete apenas pela nomeação imediata, mas pelo direito de figurar em uma lista de espera qualificada. Ele fica lá aguardando que o orçamento ou novas aposentadorias liberem mais espaço nos anos seguintes. Uma ansiedade prolongada, né? O que significa que o preparo para enfrentar essa estatística não permite o menor amadorismo. De jeito nenhum. É um ambiente onde o desempenho precisa beirar a perfeição acadêmica. O volume de conhecimento a ser retido é, sinceramente, desumano. Sem ferramentas adequadas é impossível. Exato. E, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em matchcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque, sem um ecossistema sólido, encarar essa multidão se torna irracional. Com certeza. E o peso dessa preparação já foi testado na prática para a grande maioria desses inscritos, viu? Ah, é? O cronograma? Isso. O cronograma do concurso cria diferentes fusos horários de ansiedade. Para técnicos e analistas, o ápice da tensão intelectual já aconteceu. O dia 8 de março? Exato. O dia 8 de março de 2026 marcou a aplicação dessas provas. Então, o que tudo isso significa para quem está nessa disputa? Significa que o campo de batalha imediato deu uma esfriada. Mas a guerra psicológica, essa continua. Os dados já foram lançados, né? O Sebrasp, que é a famosa banca organizadora, já liberou os gabaritos preliminares e aquela janela para recursos se fechou no dia 12 de março. E para quem acompanha os bastidores de um concurso desse tamanho, a fase de recursos é um espetáculo à parte. Totalmente. É o momento em que candidatos e professores dissecam cada vírgula das questões tentando anular itens só para ganhar uns preciosos décimos de pontuação. E enquanto essa categoria aguarda o processamento desses recursos em um compasso de espera super silencioso, a documentação oficial ressalta que outras áreas autorizadas da Câmara ainda dependem de reorganizações internas antes de avançarem. A máquina estatal se ajusta em ritmos bem diferentes para necessidades diferentes, sabe? E essa diferença de ritmos nos leva a uma categoria que ainda está com os nervos absolutamente à flor da pele. O pessoal da segurança? Exatamente. Um grupo específico que não apenas estuda a teoria, mas precisa preparar o corpo físico para um embate iminente. A prova para a Polícia Legislativa Federal está marcada para o dia 26 de abril de 2026. E trata-se de uma seleção com 40 vagas imediatas e mais 40 para o cadastro de reserva. O que chama muita atenção logo de cara são os requisitos de entrada. Que parecem simples, né? Parecem. Qualquer graduação de nível superior e carteira de habilitação na categoria B. Uma leitura superficial poderia sugerir um caminho acessível. Ah, mas o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O verdadeiro funil de seleção se revela nas múltiplas etapas eliminatórias que vêm a seguir. A lista de atribuições já dá o tom da complexidade do negócio. Eles cuidam da segurança institucional, proteção pessoal de autoridades, investigação criminal, inteligência e combate a sinistros. Um peso gigante nas costas. E para filtrar quem realmente consegue entregar tudo isso, o processo abandona a sala de aula e vai para o campo. Além da prova objetiva e da discursiva, tem avaliações psicológicas, exames de saúde super rigorosos, a sindicância de vida pregressa e, claro, o famigerado TAF. O teste de aptidão física. E olha, a sindicância de vida pregressa, por si só, já é um filtro muito denso. O Estado investiga o histórico do candidato para garantir uma idoneidade moral irretocável, o que é algo inegociável para quem vai andar armado nos corredores do poder, né? Faz todo sentido, mas é no TAF que a barreira física se materializa em números impressionantes. É puxado. Muito. As candidatas do sexo feminino precisam realizar flexão em barra fixa sustentada por 15 segundos, impulsão horizontal de 1,60 m, executar o shuttle run. Aquela corrida de ir e vir com bloquinhos, né? Isso mesmo, em até 15 segundos. Além de correr 1.800 metros e nadar 50 metros em 64 segundos. E para os candidatos do sexo masculino, essas métricas sobem vertiginosamente.
São exigidas 5 repetições completas na barra fixa, um salto de impulsão horizontal de mais de 2 metros, uma corrida de 2.200 metros e natação em 56 segundos. E aqui entra um leve pushback lógico da nossa parte. Exigir ensino superior faz todo sentido. Noções profundas de criminalística e direito penal? Perfeito. Concordo. Mas por que um policial do legislativo precisa correr como um maratonista, fazer saltos de impulsão impressionantes e, especificamente, nadar contra o relógio? É uma boa pergunta. Porque, assim, o Congresso Nacional fica no Planalto Central, no meio do Cerrado. Salvo algum projeto arquitetônico muito peculiar que a gente desconheça, não há espelhos d'água no plenário para justificar um resgate aquático cronometrado, sabe? Isso levanta uma questão importante sobre a diferença entre o trabalho percebido e o trabalho real, viu? Como assim? A segurança institucional e a proteção VIP de autoridades não acontecem apenas em ambientes controlados e acarpetados de Brasília. Ah, eles viajam bastante. Exatamente. Um policial legislativo rotineiramente escolta parlamentares em missões oficiais pelo país inteiro. Isso inclui cenários de calamidade pública, enchentes, multidões descontroladas e áreas de risco. Então faz sentido. Faz. A natação cronometrada, a explosão muscular daquele salto de 2 metros e a resistência da corrida não são exigências para o uso diário no escritório. Elas garantem que, no pior cenário possível, tipo um sinistro, um ataque ou um desastre natural, o servidor possui a capacidade cardiovascular e a força de resgate necessárias para salvar a autoridade protegida e assim mesmo. É o preparo físico moldado para a imprevisibilidade extrema. Entendi. A lógica é que o corpo precisa ser capaz de suportar um pico de estresse absoluto sem falhar. Perfeito. Mas essa exigência de controle sob estresse extremo não começa ali na pista de corrida. Ela começa na cadeira da prova escrita. Sem dúvida. Porque a exaustão física do TAF é, de muitas formas, secundária à exaustão cognitiva imposta pela banca organizadora. E é impossível analisar esse concurso sem dissecar a máquina de avaliação intelectual que é o Sebrasp. A metodologia do Sebrasp altera completamente a química cerebral de quem está prestando exame. É uma loucura. Diferente das provas tradicionais de múltipla escolha, onde sempre há a opção de buscar a resposta menos incorreta entre 5 alternativas... O famoso chute por eliminação, né? Exato. O modelo aplicado aqui exige o julgamento direto de 180 afirmações. O candidato deve assinalar de forma seca se cada item está certo ou errado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o modelo de certo ou errado traz uma penalidade brutal. Uma marcação incorreta anula uma marcação correta. É a guilhotina da prova. É tipo um jogo de pôquer de altíssimo risco operando em cima do conhecimento técnico. Não existe margem para o chute. A dúvida se torna radioativa ali na hora. Fica perigoso responder. Sim. É perfeitamente possível você saber a resposta de 80 questões, mas se o candidato resolver arriscar e errar outras 80, a pontuação final despenca para 0. É cruel. O controle psicológico necessário para deixar uma questão em branco, engolindo o orgulho e aceitando que não se sabe a resposta, vai contra todos os instintos de quem passou os últimos anos estudando sem parar. E o Estado utiliza essa metodologia não apenas para testar o conhecimento, viu? Ele usa isso para traçar um perfil psicológico. Para ver quem é impulsivo. Exatamente. A penalização pelo erro severo seleciona candidatos que possuem um altíssimo nível de gerenciamento de risco. A aversão à perda dita toda a estratégia de prova. Faz sentido. Um servidor que atua no legislativo, seja redigindo emendas complexas ou fazendo segurança de autoridades, ele precisa saber exatamente o limite da própria competência. O Sebrasp elimina o candidato impulsivo e coroa o candidato calculista. É um filtro comportamental muito inteligente. E para garantir que não haja deficiência em nenhuma área crítica, os cortes mínimos são implacáveis. Pois é, os números detalham bem essa guilhotina técnica. Para a Polícia Legislativa, técnicos e analistas, é obrigatório alcançar pelo menos 18 pontos no bloco de conhecimentos gerais, 27 pontos em conhecimentos específicos e somar 54 pontos no conjunto total.
É uma margem muito estreita. Escorregar em um único pilar desses significa eliminação automática, independentemente do brilhantismo que o candidato teve no resto da prova. E a amplitude das disciplinas exigidas. Força o candidato a ser quase um polímata, sabe? Tem que saber de tudo um pouco, e bem. O bloco de conhecimentos engloba raciocínio lógico, estatística e inglês de um lado, contrastando com mergulhos super densos em direito constitucional, administrativo, penal, direitos humanos, ciência política e atividade de inteligência. É uma salada de disciplinas. É a intersecção entre exatas humanas e tecnologia da informação, tudo sendo testado simultaneamente. E, coroando esse desgaste mental, ainda tem a avaliação discursiva. A famosa peça de natureza técnica que costuma aterrorizar muita gente. E aterroriza com razão. Para a Polícia Legislativa, por exemplo, o edital exige a produção de textos discursivos e uma peça técnica focada em direito penal e processual penal, com limite de até 50 linhas e um peso massivo de 30 pontos. Nossa! E a dinâmica se repete para analistas e técnicos em suas respectivas especialidades. Não basta dominar a teoria naqueles fragmentos de certo ou errado. Tem que saber escrever. É imperativo ter a capacidade de articular um raciocínio lógico, fundamentado e coerente em prosa contínua. E tudo isso enquanto o relógio corre e a exaustão mental da prova objetiva já se instalou faz tempo. Então, visualizando o cenário para quem nos ouve. São 180 itens onde o medo de errar paralisa a mão, seguidos pela exigência de redigir 50 linhas de puro raciocínio jurídico ou administrativo complexo. É de suar frio. É um funil que beira o intransponível. E, para entender verdadeiramente o impacto de um ecossistema seletivo dessa magnitude, a gente precisa dar um passo para trás. Mudar a perspectiva, né? Sim. Precisamos tirar a lupa de 2026 e olhar para o contexto histórico da coisa. Esse processo não é um evento isolado. Ele obedece a um ritmo histórico muito claro. Se conectarmos essas regras atuais com o cenário maior dos certames passados, a escala real dessa peneira se revela. O ciclo de 2023 é um laboratório perfeito para essa análise. O que aconteceu em 2023? Naquele ano, os registros oficiais mostram um volume de mais de 90 mil inscritos. 90.500 para ser mais preciso. A especialidade de enfermagem naquele ano é um caso que salta aos olhos nos nossos dados. Foram quase 5.500 profissionais de saúde altamente qualificados disputando apenas 2 vagas imediatas. 2 vagas? 2. E qual foi a taxa de conversão real de todo aquele universo gigante de 2023? Nossas fontes apontam que, até agora, apenas 309 candidatos foram nomeados pela Câmara. É chocante. 309 de um total de 90 mil. A proporção é quase incompreensível para a mente humana. Mas é o que acontece. O histórico que vai de 2007, passando por 2012 e 2014, até chegar aos editais de 2026, demonstra a pura resiliência institucional da máquina estatal. Como a máquina se mantém. Exato. Durante essas quase 2 décadas, as nomenclaturas se adaptaram à evolução do mundo corporativo e tecnológico. As coisas vão mudando de nome, né? Mudam. O cargo que antes era conhecido como técnica legislativa transmutou-se para processo legislativo e gestão. O analista de informática evoluiu para focar em tecnologia da informação. As etiquetas mudam, mas o princípio ativo continua exatamente o mesmo. Que é? O legislativo requer uma transfusão constante das mentes mais agudas e bem treinadas disponíveis no mercado de trabalho. E aí fica o questionamento sobre como essa jornada molda o perfil humano de quem consegue atravessar a linha de chegada, sabe? Com certeza. Pensa bem, quem sobrevive a anos de abdicação social, supera dezenas de milhares de concorrentes altamente qualificados, domina o gerenciamento de risco contra a banca organizadora e, no caso da polícia, ainda performa no limite físico. Que tipo de profissional senta naquela cadeira após a nomeação? É um fora de série. O processo em si foge uma resiliência fora do comum. E olha, essa trajetória de formação levanta uma última reflexão muito pertinente para quem busca entender como o país realmente funciona. O que você tem em mente? Quando o foco da mídia se volta para a Câmara dos Deputados, as câmeras estão sempre apontadas para o plenário.
A atenção recai sobre os políticos eleitos, os discursos inflamados e as negociações partidárias que ganham as manchetes diárias na TV. O monumento lá fora, as cúpulas, as bandeiras. Precisamente. Mas ao considerar a barreira de entrada colossal que a gente dissecou, hoje esse filtro absurdo que suga milhares de mentes brilhantes que dominam ciência política, estatística, direito e inteligência, surge uma camada invisível de poder. Uma engrenagem oculta. Exato. Qual é o verdadeiro peso dessa tropa de elite permanente na arquitetura do Estado? Afinal de contas, os parlamentares propõem as ideias, claro, mas são esses servidores que sobreviveram a um dos processos seletivos mais rigorosos do continente, que efetivamente redigem, revisam, encontram os furos jurídicos e dão o contorno técnico a absolutamente todas as leis que vão governar o país. Eles seguram a caneta técnica. Os governos mudam a cada 4 anos, as ideologias trocam de lado, mas essa fundação intelectual permanece constante, operando os controles da máquina legislativa. Fica aí algo para o pessoal de casa refletir. Uma fundação silenciosa, operando por trás dos tapetes vermelhos, forjada na base de extrema disciplina. Nossa análise de hoje mostra que os números estratosféricos de concorrência e os salários são apenas a superfície de um mecanismo profundo de manutenção do próprio Estado. Bem dito. Agradeço muito a companhia de quem nos acompanhou por esse mergulho nos bastidores dessa gigante seleção. Continuaremos sempre em busca das engrenagens escondidas que explicam o cenário ao nosso redor. Até a próxima análise.